Vision Talks. Será possível construir riqueza material sem perder a conexão espiritual? Ou melhor dizendo, será que as duas podem caminhar lado a lado? Bem-vindos a mais um episódio do Vision Talks, um espaço onde exploramos caminhos de consciência, propósito e bem-estar através de diferentes experiências de vida. Hoje temos uma conversa muito especial sobre espiritualidade, negócios e propósito. O meu convidado é Ajit Hansraj Kesarias, empresário e gestor com experiência em diversas áreas, desde o audiovisual ao setor imobiliário. E ele também é uma pessoa e uma figura extremamente ativa na comunidade hindu de Portugal, onde já exerceu funções como vice-presidente e atualmente é presidente da mesa da Assembleia da Comunidade Hindu de Portugal. Nesta conversa, vamos explorar como conceitos como o Dharma, propósito e espiritualidade podem coexistir com o mundo material e profissional. Ajit, obrigada, gratíssima por estares aqui conosco. Muito bem-vindo. Namastê a todos. Obrigado, eu. Eu é que agradeço, portanto, este gentil convite da nossa amiga Cristina Carvalho. Não há dúvidas que, conforme o tema diz, você é a alma da visão. Portanto, a visão que você consegue ter através da sua alma e consegue transcrever cá fora, que é verdadeira e genuína. Portanto, eu é que agradeço e é um prazer estar aqui convosco. Prazer o meu realmente ter-te aqui, ter a tua grande sabedoria que os nossos queridos espectadores também vão poder constatar ao longo desta conversa, desta entrevista, onde vamos abordar algumas perguntas muito interessantes sobre justamente aliar e ver se é possível aliar a espiritualidade e a matéria, a vida na matéria. Dá para essas duas coisas. Nós fomos um bocado ensinados na nossa educação ocidental e que nós temos um bocado que escolher, não é? Do tipo, ser rico ou ser espiritual? Será que a espiritualidade está em antagonismo com a riqueza? Ou será que as duas coisas podem conviver? Isso é o que nós vamos compreender à luz das opiniões, da experiência e dos conhecimentos, digamos que mundanos, mas também espirituais do nosso convidado. Vamos começar aqui pela primeira perguntinha e diz. Não, muito bem, portanto, o que eu tenho a dizer que a espiritualidade e a matéria, digamos assim, está em harmonia e tem que estar em harmonia. Portanto, nós, para balançarmos o nosso corpo e a nossa mente e a alma, temos de estar bem connosco próprios. Portanto, temos de ter inside a pureza da nossa alma e isso tudo vai ser transmitido cá fora. Não é? Isto tem muito a ver. Eu tive o privilégio de nascer, portanto, numa família hindu, sou hindu, tive uma educação que é o sanskar, tem a ver com sanskar, que é a educação, e a educação que eu tive tem a ver com o dharma e o karma. Exatamente. Conceitos que a gente vai aqui aprofundar um pouquinho mais adiante. Certo. Na primeira pergunta eu vou-te perguntar o seguinte, para tu contares aos nossos espectadores. Olhando para o teu percurso um pouquinho, e tu já respondeste a isto, não é? A tua espiritualidade, como é que ela entrou?
ou como é que ela realmente esteve presente desde sempre na tua vida profissional e pessoal. Ou seja, já sabemos que tu nasceste numa família hindu, como tu acabaste de dizer, portanto a espiritualidade esteve de alguma forma sempre presente e conta. No mundo que nós vivemos, o Dharma, o que é que tem a ver o Dharma? Tem a ver com a ação-reação. E nós acreditamos, portanto, todos que praticam o hinduísmo, porque o hinduísmo não é uma religião, é uma filosofia de vida, é um modo de estarmos na vida. O essencial é trabalharmos, portanto, para termos um bom karma, trabalharmos com honestidade, com ética correta, com transparência e de uma forma responsável. E essencial é cumprir os compromissos que nós tomamos na vida, não é? Porque muitos deixam pelo caminho, não vão até ao final, mas é importante, portanto, se há um compromisso, temos que cumprir esse compromisso, não é? Mais do que os contratos, a nossa palavra, e acreditamos, os nossos anciões disseram, a nossa palavra tem um valor bastante elevado e podemos ter tudo, e a nossa riqueza é isso, é a nossa maneira de estar e o que é que nós transmitimos para outros e o que é que os outros pensam de nós. Portanto, esse pensamento da pessoa e do caráter da pessoa, portanto, uma vez que se trabalhamos com justiça e integridade, é importante, portanto, transmitir esta segurança, e o mundo cada vez precisa mais disso, é honestidade, e trabalhamos com amor e harmonia. Esta visão sempre esteve presente na tua vida profissional, sem dúvida. O conceito de Dharma, não é? Para quem nos está a ouvir e não conhece assim muito bem o hinduísmo da forma como tu agora o explicaste e tu acabaste mesmo de o fazer. Ou seja, tu explicaste-nos o que é que realmente é isto do Dharma, não é? E como é que tu, na tua vida prática, estás a vivê-lo, não é? Como é que tu sentes que estás a praticar o serviço abonegado, o serviço que não é abonegado, ou seja, como é que tu vivencias o Dharma na tua prática da vida diária, no presente, na tua vida profissional, no teu serviço na comunidade? Certo, eu gostaria de me considerar um Karma Yogi. O que é o Karma Yogi? O Karma Yogi é quem pratica o karma de uma forma de dedicação. Serviço, mas um serviço com desapego, sem espera dos resultados ou do ego pela recompensa, à espera de alguma recompensa. Portanto, o Karma Yogi tem intenção altruísta e consciente. E um bom Karma Yogi, e os nossos Puranas e o próprio Bhagavad Gita fala sobre isso, é agir sem apego aos frutos da ação. Em outras palavras, eu diria, portanto, o Karma Yogi trabalha, serve, cumpre o seu dever sem ficar preso à ansiedade pelo ganho pessoal. E o Dharma, estávamos a falar sobre o Dharma e o Karma. O Dharma é a ideia de dever, temos um dever com a sociedade, não é? Nós, por exemplo, eu nasci em Moçambique, em África, já 3, 4 gerações, portanto os meus pais nasceram lá. Viemos quando foi dada a independência, em 1965, para Portugal. Exato. Portanto, na altura éramos considerados retornados, mas não éramos retornados. E o que é que acontece? Portanto, nós pensamos na terra onde nós vivemos, onde nós ganhamos o nosso ganha-pão,
temos uma obrigação para essa sociedade darmos algo. Daí que quando eu era vice-presidente tivemos o projeto, portanto, do qual eu fui mentor, da vacinação, de podermos vacinar, portanto, na altura de Covid-19, para podermos vacinar, portanto, o público em geral, onde esse centro foi um dos maiores centros do país, onde mais de 500.000, estatísticas o dizem, isto é público, Exatamente. foram vacinadas na comunidade hindu de Portugal, portanto, e porquê? Não era o maior em tamanho, mas esteve durante um período maior, 1 ano e meio, aberto ao público, enquanto o maior foi a Expo, mas a Expo só teve 6 meses aberto ao público. Portanto, o que eu quero dizer é que, resumindo, o Dharma temos uma obrigação de fazer algo de bem à sociedade. Isto foi só um exemplo para vos dar, como esses tenho vários exemplos na vida, temos feito trabalhos em prol da sociedade e da comunidade, para os mais carenciados, inclusive. E na tradição, principalmente hindu, o Dharma orienta a pessoa a como viver de uma forma alinhada com a sua natureza. Okay? Os seus deveres e a harmonia de todo. Isso. O karma é o resultado, portanto, das ações, sejam elas físicas, mentais ou morais. É action-reaction, ação-reação. Portanto, tudo depende do que é que nós fazemos. Ao fim de cabo, é uma espécie de um crédito que nós estamos a deixar na nossa vida atual, comparando com as vidas passadas e as vidas que vamos ter no futuro, para chegarmos ao ponto de os budistas também acreditam que é o Nirvana, não é? O Nirvana, exato. Portanto, o Dharma e Karma será isso, não sei se respondi. Exato, tu respondeste sim à pergunta na definição e também no exemplo concreto da tua atividade como profissional e também como ativo, membro muito ativo desde sempre, basicamente, na comunidade hindu, onde quer, corrige-me e conta aqui um pouquinho só, assim, em duas pinceladas aos nossos espectadores, que a tua família tem um papel na comunidade hindu basicamente desde a sua fundação. Correto. E não só, o meu pai também foi, eu nasci na Beira, em Moçambique. Exato. Na altura, meu pai também era presidente da comunidade hindu da Beira. Daí que eu nasci neste environment, digamos assim, nasci no ambiente que temos que ajudar, portanto, de uma forma ou outra. Eu não ligo aos títulos, atenção. Sem ser vice-presidente, antes disso também já ajudava a comunidade, apoiava naquilo que eu podia, aquilo que nos meus alcances sempre pus e dispus de ajudar, não só a comunidade hindu, mas, como eu digo, essencialmente era a sociedade onde nós vivemos. Caso concreto, eu recordo-me do meu pai, na altura, portanto, quando era presidente da comunidade hindu, apoiava muito, era membro ativo da Cruz Vermelha Portuguesa, lá, onde ele próprio, portanto, a empresa dele, por várias vezes, eu sei, entre várias coisas, ofereceu ambulâncias, portanto, à Cruz Vermelha, entre outras coisas importantes, não é? Aparelhos, enfim, para as operações. É isto, portanto, é este altruísmo que acreditamos e ficamos felizes, portanto, sentimos a nossa maior compensação é ver que conseguimos ajudar o outro ser humano, não é? De uma forma ou de outra, e isso é que nos traz alegria. E, digamos, se formos ao campo do material, esse material que é fornecido, sim, aí sim, sentimos, portanto... Vamos lá já a seguir. Não é? E satisfeitos. Portanto, esta é a prática que nós seguimos. Aqui, por exemplo, na comunidade hindu, nós fazemos todos os anos a recolha de sangue para a entrega,
portanto sabemos que há uma carência enorme e aí está, não sabemos a quem será destinado, mas sabemos que poderá salvar vidas. Exatamente. Na tua experiência como empresário agora, é possível viver o Dharma no mundo, digamos que dos negócios, do empresarial, que tantas vezes é realmente competitivo e até mesmo pode ser materialista. Temos alguns exemplos disso no mundo dos negócios. O que é que tu achas? É possível nós vivermos Dharma dentro do mundo empresarial? É um bom princípio. No mundo empresarial, eu acho que toda a gente deveria ter, portanto, esse princípio. Os negócios são feitos com ética e princípio. Infelizmente, isso não se passa. Aqui eu gostaria de citar o Mahatma Gandhi, portanto, uma frase muito popular dele, que é: a Terra ou o planeta fornece o suficiente para satisfazer as necessidades de todos, mas não a ganância de alguns. Exato, tal e E qual. é esta ganância de alguns que nós estamos a sofrer e estamos a ver estas guerras, porque acredito e vivamente que 99% da população quer paz. E nesse pequena percentagem de 1% que estão ligados a certos líderes que mandam neste planeta e infelizmente somos obrigados, entre aspas, não somos obrigados, mas para termos um mundo melhor e termos paz, não podemos estar ligados ao materialismo e a essa ganância, digamos assim, das certas pessoas. Nunca estão satisfeitas, nunca vão estar satisfeitas. Tu, como empresário também do ramo que já passaste por várias situações, já estiveste no mundo do audiovisual, não é? A fazer o merchandising, por exemplo, ligado à RTP, já passaste por vários setores, neste momento andas mais ou menos um pouquinho pelo ramo imobiliário, não é verdade? Correto. E tu sentes que consegues, na tua prática empresarial, viver Dharma? Viver do Dharma? Viver o Dharma, ou seja, O mesmo Dharma está unir esta espiritualidade à matéria, não é? Fazer esta junção, digamos assim. O Dharma vive comigo, é uma regra. O Dharma é como se fosse lei, não é? E qualquer sociedade, uma boa sociedade, tem que ter as suas regras e as suas leis. Correto? E nós temos que respeitá-las. Portanto, seja qual for o país, se eu for um país estrangeiro, eu tenho que respeitar essas leis e essas regras, não é? Para poder integrar. E o Dharma é algo que é a regra da boa vivência e boas práticas da sociedade, seja ela qual for. E o Dharma, seja qual for empresário ou sua atividade profissional liberal, ou seja médico, engenheiro, arquiteto, todos nós temos de ter as boas práticas. Infelizmente, há pessoas que não os têm. E daí vemos, portanto, as divergências que têm havido e os problemas que têm havido. Não é? Porque o nosso ente e o consciente sabe o que é verdade, o que é verdadeiro e o que é falso. Estamos a viver, portanto, o hinduísmo fala muito que nós vivemos em era de Kali Yuga. O que é Kali Yuga? Kali Yuga é a era das trevas, a era da escuridão. Portanto, daí que nós estamos a ver estas guerras, doenças, problemas, inclusive da natureza. Tudo isto está a acontecer porque estamos numa era onde a ganância, infelizmente, e o materialismo superou
mais daquilo das necessidades do homem. Isto é, estamos a viver, mas estamos numa fase também, isto são os livros sagrados, os Puranas e os Vedas falam disto, foram escritos já há seculares, portanto, e é incrível que os livros falam disso, de que vai haver uma transformação e está na altura de haver essa transformação da era da Satya Yuga. O que é Satya Yuga? É a era da verdade. E nós temos visto ultimamente, portanto, grandes líderes que caíram por movimentos das redes sociais, pelo povo em si que quis essa mudança e o exigiu essa mudança, e foi isso que está a trazer a transformação. Eu estou convicto e espero que, claro, não sabemos quando é que isso poderá acontecer, mas que o mundo tem que se transformar para o bem. Ele vai se transformar, ele está-se a transformar, e como tu disseste muito bem, Kali Yuga tem Kali no nome, não é? E Kali é quem corta, não é? Mostra-nos tudo aquilo que é para cortar, tudo aquilo que não é mais para funcionar, que vai acabar por cair, a estrutura que vai cair para que a Satyuga possa chegar, não é? Para que possa realmente emergir a era do despertar, a era da verdade. Estamos numa transição planetária e, como vocês, caros ouvintes, também já repararam, eu falo constantemente na transição planetária aqui, em vários moldes, e o Ajit veio falar justamente da transição planetária sob o ponto de vista do hinduísmo. E eu quero pontuar aqui a sua resposta a esta questão de se ele consegue viver o Dharma na sua prática empresarial, e ele diz-nos que na realidade é o Dharma que vive com ele, ou seja, não é o inverso, não é ele que o vive, é o Dharma que vive nele, porque para ele isto é a principal regra, a lei ética que gera a sua vida, seja ela pessoal, espiritual, empresarial, na carreira, em todas as dimensões da sua vida. Portanto, é realmente se pontuar esta capacidade de transcendência que há aqui. E na próxima pergunta nós vamos olhar para a questão justamente de espiritualidade e ambição, como tu parafraseavas há pouco muito bem Gandhi, não é? A Terra produz mais do que suficiente para satisfazer as nossas necessidades, mas não o suficiente para satisfazer a ganância de alguns. E aqui vamos realmente olhar para este aspecto na próxima pergunta, e eu vou-te perguntar do tipo, existe tantas vezes aquela ideia que espiritualidade implica, e nós vemos isso também na Bhagavad Gita, vemos isso em escrituras cristãs, em escrituras de várias religiões, que a espiritualidade envolve desapego, quer do resultado, quer do material em si. E a pergunta que eu te faço agora é: como é que tu vês a relação entre ambição, sucesso financeiro e crescimento espiritual? É muito simples. A regra do ouro. Mais uma vez, tem a ver com a Dharma e o Karma. Ora bem, vamos outra vez falar do hinduísmo. O hinduísmo tem uma coisa, como sabem, tem vários deuses. Mas há quem pergunte, será que o hinduísmo é politeísta? Porque tem vários deuses. É verdade que tem vários deuses. Mas nós temos um só divino, portanto é monoteísta. Também é politeísta, mas somos mais panteístas. O que é isso? Todos nós, e quando começamos, portanto, este programa, a saudação foi Namaste. O que é que significa Namaste?
Esta saudação significa que eu estou a honrar o divino que está em si. Honro no divino que está em si. Daí que somos todos filhos do Criador. Há um Criador e nós somos a criação, todos nós, desde a natureza, desde os animais, o ser humano, desde as árvores, tudo que é feito pelo Criador, correto? Sendo nós panteístas, portanto, existe divinidade em tudo que ao nosso redor, tudo que tenha vida. É muito importante sabermos que respeitar o planeta, a Terra e a divindade. A divindade que está em nós, aí está, depende muito daquilo que nós queremos deixar e a marca que queremos deixar, portanto, as pegadas ao planeta que queremos deixar, não é? As pessoas às vezes isto tem a ver muito com consciência. E a consciência, aí está, por isso mesmo, a meditação, o yoga, é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, para podermos superar. É importante, sim, termos as nossas regras, as nossas definições, para termos um bom karma. Esta resposta não é só uma resposta em que tu explicas a visão do hinduísmo, é também uma resposta que se pode dizer, eu que te conheço um pouco, posso dizer que realmente é a tua forma de estar, não é? Certo. Ou seja, como é que tu alias na prática isto na tua vida? É tal e qual como tu descreves, não é? Tu consegues viver isto na tua vida. É isso mesmo. A vida foi feita por vários desafios, temos de superar esses desafios, temos que viver e saber passar essas barreiras. Todos nós temos e vamos ter. Muitos podem ter, precisamos, porque o nosso corpo humano, nós somos 70% água, correto? Tal e qual. 70% somos água. Mas somos 100% energia. 100% energia. E a energia é magnética. Esta energia, a troca de boas energias. Às vezes nós sentimos que estamos com certas pessoas, mas sentimos essa energia. Poderá ser boa, positiva ou negativa, mas conseguimos sentir. Correto? Daí Exatamente. que, para termos, e como somos 100% de energia, temos de saber desenvolver essa energia. E para termos um mundo melhor, nada mais que trabalharmos em nós próprios e estarmos bem com nós próprios. O nosso ente interior. Isso é que é. Exatamente. É fundamental. É um trabalho de toda uma vida que envolve realmente todas as nossas dimensões diferentes, mas todas elas funcionam como energia magnética. Nós atraímos exatamente aquilo que estamos a emanar em termos constantes. Ao longo da tua carreira, alguma vez tiveste de escolher entre o que era financeiramente mais vantajoso e aquilo que seria eticamente e humanamente mais correto? Mais vantajoso e humanamente mais correto? Não percebi essa pergunta. Sim, ou seja, já tiveste que escolher, ou seja, tomar uma decisão em que tu tiveste que escolher entre algo que fosse vantajoso versus algo que fosse realmente mais alinhado com tudo isto que acabamos de falar agora, em termos espirituais, humanos, éticos, correto. Mas tiveste alguma vez de tomar uma escolha, uma decisão alinhada com os teus princípios que, digamos, que testou a tua espiritualidade?
Se me pergunta se eu fiz algo contra os meus Não, princípios a para ter pergunta é. vantagem, Exato. para ser vantajoso, para ir buscar a vantagem, o benefício, não. Não, porque não é o meu caráter. Não faria isso. Já tive várias oportunidades de fazer várias coisas, mas como não vai contra os meus princípios e a minha regra, não fiz. Não fiz. Simplesmente não fiz. Exatamente. Ou seja, a pergunta era mesmo essa: escolhas, não é? Porque Pois. há sempre uma. Nós estamos sempre a fazer escolhas e cada escolha é uma renúncia, não é? E Exatamente. houve algum momento na tua carreira que foi realmente crucial, do tipo, epá, eu agora tenho que escolher, tenho que me pôr a meditar sobre isto, porque de um lado estão algumas vantagens, mas eu para isso tinha que deixar para trás alguma coisa da minha ética, da minha espiritualidade, do meu ser humano, dos princípios fundamentais que me regem. Certo. Certo. Não. Que Para eu ti sempre, saiba, não. exato, Exatamente, não. teve sempre muito claro que caminho escolher, não é? Exatamente. E que nem sequer te sentiste basicamente tentado, digamos assim, a fazer um caminho que não fosse. Tentação, somos seres humanos, há várias, mas Exato. a resistência está sempre aí. A nossa consciência e o inconsciente alerta logo e diz: olha, porque muitas vezes o que acontece é que pensamos, a nossa mente diz uma coisa e o corpo diz outra, não é? Muitas vezes isso acontece com todos. Mentalmente estão dispostos a fazer isto e mais além, mas o corpo não reage. Ou, ao contrário, o corpo quer, mas a mente não o deixa. Isto é, por isso mesmo, logo no início eu disse, o nosso corpo, a nossa mente e o espírito têm que estar em harmonia. E só estando em harmonia é que podemos estar equilibrados. Caso Tal e qual. contrário, não estamos equilibrados e o peso pode ir para o outro lado, que pode nos vir prejudicar. E Exato, podemos vir a arrepender por causa dessa ação. exato. A balança desequilibra, não é? Exatamente. 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 De que forma? E claro que isto é uma pergunta, digamos que quase obsoleta, não é? Porque ouvindo o Agite, nós percebemos que o hinduísmo está presente em cada decisão do seu dia a dia, não é? No entanto, realmente há aqui uma pergunta bem prática, não é? De que forma o hinduísmo em si, as práticas hindus, influenciam as tuas decisões no dia a dia, tanto a nível pessoal como profissional? Como eu disse e continuo a dizer mais uma vez, portanto, é uma maneira de estar na vida, portanto, são as boas práticas e abraçamos as boas práticas, porque já os nossos anciões diziam, filho, a verdadeira fortuna é quando tu deixas este corpo, digamos assim, as pessoas vão recordar-te como um bom ser, não é? Olha, pá, lamentamos, perdemos uma grande alma, portanto, perdemos um grande ser. E isso é a nossa grande fortuna. Porquê? Porque ninguém sabe, isto, o materialismo, ter bons carros, boas casas, ter grandes fortunas, primeiro não quer dizer que as pessoas são felizes. Não é? Às vezes, quanto mais têm, mais infelizes são. A felicidade não é isso, não é o material. Não é? Felicidade não é o material, isso está mais que. As pessoas que têm a ganância vão querer mais e mais e nunca vão estar satisfeitas com elas próprias. Vão querer mais e nunca vão estar. E há pessoas, como eles dizem, o grande exemplo é, pá, perdemos esta alma, este ser era uma boa pessoa e essa é a nossa maior fortuna, do que estar a dizer, epá, olha, este ainda bem que foi-se embora, este era um grande vigarista, este aqui andava a enganar o mundo inteiro e não faz falta nenhuma aqui. Não é?
Pronto, é isso, as nossas referências, as nossas marcas, o nosso legado. E isso tudo é importante. E exatamente, as pessoas deixamos as nossas pegadas e sabem que, sim senhora, olha, isto vai nos fazer uma grande falta porque perdemos um grande ser. Exatamente. E a pergunta seguinte vai bem de encontro a isto que tu já adiantaste um pouco, não é? Porque eu vou-te perguntar uma coisa que eu acho que é muito pertinente quando nós falamos de riqueza, não é? Porque a definição de riqueza varia de pessoa para pessoa e não só isso, como também varia um pouco sobre o ponto de vista espiritual, do ponto de vista, digamos que mais mundano. O que é que significa, afinal de contas, ser rico? A pergunta para ti é: o que é que distingue para ti, na tua visão, o que distingue uma pessoa verdadeiramente rica de alguém apenas financeiramente bem-sucedido? Isso é para ti é a mesma coisa, ser rico ou ser financeiramente bem-sucedido, ou não? Nós viemos sem nada e vamos sem nada. Viemos nus e vamos nus. Sem nada, absolutamente nada. A maior riqueza que nós temos é a nossa saúde. Eu vejo que a maior riqueza que nós temos é o que o divino, neste caso, nos deu. E saber apreciar é termos, não só sermos os nós saudáveis, mas os que nós amamos serem saudáveis também. A nossa família, os nossos amigos, portanto, com quem convivemos, porque é com quem nós vamos sofrer se lhes acontecer alguma coisa, não é? Porque vemos no planeta, morrem todos os dias. Mas o que nós podemos fazer é uma pequena, se calhar, uma oração, uma meditação, mas os que estão chegados e próximos de nós, se vemos que eles estão a sofrer, nós também sofremos. E a maior riqueza que nós temos é isso. Portanto, é vê-los todos, nós, não só nós, mas a nossa saúde, essencialmente, é a maior riqueza, e os nossos, que estão connosco. Portanto, não digo só a família, mas aqueles que convivem connosco e aqueles que nós amamos. Exatamente. Riqueza vai muito além de milhões na conta bancária. Ser rico é, eu diria que, além de tudo o que tu disseste, que eu concordo em género, número e grau, e eu diria também outra coisa, que é riqueza verdadeira e até geracional, é aquela que nós temos porque justamente não veio daqui, como tu disseste muito bem, não vai para aqui e que nos permite recomeçar do zero mesmo quando perdemos tudo várias vezes. Porque nós podemos perder a riqueza material e todos nós sabemos disso com não abrir e fechar de olhos. E não é preciso morrer para isso, porque basta vir uma tempestade muito grande, basta vir um terremoto, basta haver uma grande catástrofe financeira a nível global e nós perdemos muito daquilo que materialmente, em termos financeiros, construímos, não abrir e fechar de olhos. Mas se nós tivermos a riqueza interior, nós conseguimos recomeçar, nós conseguimos não perder o chão, não perder a essência, porque nós temos aqueles recursos que vêm justamente do amor, da saúde espiritual e energética, da integridade, de todos os valores internos que o Divino nos dá, que nós podemos realmente reconstruir-nos enquanto estamos nesta dimensão terrena, nesta encarnação, digamos assim, e realmente quando as encarnações acabam, nós, como tu dizes muito bem, nós não levamos nada assim como não trouxemos nada. É verdade, é isso mesmo. Portanto, é bem isto, a diferença entre ser rico e ser rico. Exatamente. A rica pessoa
e Uma ser rica pessoa. muito financeiro. Exatamente. Exatamente. O meu pai também dizia isso. O meu pai costumava dizer que na tropa às vezes haviam pessoas que diziam coisas uns para os outros do tipo, pois, tens esta vantagem porque tens um pai rico. E ele costumava dizer, pois, mas eu só tenho um rico pai. E isso é uma diferença. Né? Ter um pai rico é um Exatamente. rico pai. Ora, nem mais. Liderança consciente é o próximo tema aqui desta perguntinha. Enquanto líder que tu realmente és, mesmo que às vezes que digas que não ou penses que não, porque a tua humildade é enorme, eu posso dizer que o Ajit é uma pessoa extremamente humilde. Posso dizê-lo da experiência que já temos em conjunto desde 2019, mas que eu permito-me aqui dizer entre nós todos aqui que já, para todos os que acompanham a Visão da Alma, que eu não creio que esta experiência, aliás, eu tenho a certeza que esta experiência não é só desde 2019. Esta experiência que temos em comum já é muito mais antiga, porque já vem de muitas outras vidas. E está aqui uma pessoa muitíssimo humilde. Contudo, é uma pessoa que sabe assumir liderança, que o faz e que o faz muito bem, e que o faz em termos muito bem reconhecidos, porque há uma liderança muito abrangente, muito humana e muito, como vocês puderam ver pelas respostas que ele nos deu, muito envolvida com o todo, não é só envolvida com o momento, não é só envolvida com ele próprio, é envolvida com o bem-estar de todas as pessoas envolvidas e também da sociedade no seu geral. E então, como líder, né, como líder e empresário, como é que tu integras valores espirituais na forma como tu lideras, geres o trato com pessoas e tomas decisões? Primeiro, não sou líder, como eu disse, não ligo aos títulos, não gosto de ligar aos títulos. Gosto de ser com os pequenos pequeno, com os mais idosos, tratá-los dessa forma, da mesma forma, para que, ao fim de cabo, que todos estejam em que estejam em harmonia e que estejam, portanto, no mesmo nível, digamos assim, ou que não haja barreiras entre nós. Casos que tenha passado, portanto, importante transmitir é que todos nós viemos aqui para o mundo, todos nós temos um papel importante, todos nós temos uma missão e viemos aqui para que haja um mundo melhor e que todos estejam envolvidos de uma forma seja na empresa, que sejam honestos naquilo que fazem, não é? Sejam honestos, porque muitos às vezes estão na sua carreira profissional e se calhar não gostam daquilo que fazem, portanto não estão a ser honestos com eles próprios. E a produtividade nunca pode ser eficaz se a pessoa não está bem com si própria. Daí que é preciso, muito importante nisto tudo, em todo o rol, é honestidade. Não é? Às vezes as pessoas fazem porque são obrigadas a o fazer, porque se calhar pensam que não têm outras alternativas, mas há outras alternativas, há sempre. E no querer está o poder. No querer está o poder. Esse é o grande poder. No querer e numa decisão, não é? Porque querer é um passo e depois a decisão de realmente, ok, é isto que eu decido que vou em frente, não é? E na tua colaboração com pessoas, com
pronto, com sócios, com pessoas que tu geres, a gestão humana, a tua espiritualidade ou a tua forma de viver a espiritualidade está justamente aí, porque o que faz de ti aquela pessoa que consegue liderar muito bem é justamente isto. Para já, é ser para todos aquilo que eles também são, não é? Pequeno com os pequenos, alegre com os alegres, empático com os que estão a sofrer, e depois também aquela vertente de tu remeteres as pessoas à sua honestidade e puxares delas aquilo que elas sabem fazer melhor, não é? Ou seja, se tu gostas de fazer isto, eu vou-te pôr a fazer isto. Se eu te puser a exercer uma função que tu não estás bem com ela, não te sentes bem, não te sentes feliz a fazer isto, já sei que não a vais exercer bem. Passa um pouco por aí, Agite. É isso mesmo, é isso mesmo. As pessoas, aí está, são muito mais produtivas se fizerem algo que gostam. Correr por gosto é diferente de correr por correr, não é? Vai muito mais além. Exatamente. Quais são os maiores desafios de manter esta coerência entre espiritualidade e a questão da vida moderna, não é? Da matéria, no mundo atual? Porque eu estava a dizer, estava aqui a refletir um pouco dos desafios da vida que várias escrituras nos apresentam, de acordo com os quais os grandes guerreiros são sempre aqueles que têm as maiores batalhas a travar, os maiores desafios. E um grande exemplo disso é justamente toda a história que acontece na Bhagavad Gita e toda a grande discussão, o diálogo existencial que acontece entre Arjuna e Krishna, que ele não sabe inicialmente que está a falar com Krishna, não é? Então, para ti, né, na tua vida, quais são esses maiores desafios para manter esta coerência que tu consegues ligar tão bem da tua espiritualidade neste mundo atual que nos puxa para o contrário, que nos puxa muitas vezes para desligar do ser humano, para desligar da espiritualidade, para desumanizar um pouco até. Como é que tu sentes essa parte dos desafios? Quais são os principais desafios? Desafios é algo que nós sempre temos e sempre vamos ter. Todo o ser humano, seja a religião for, o desafio vai estar sempre presente na nossa vida. Agora, nós temos de encará-lo e ultrapassá-lo. Como assim? E digamos, esse episódio entre Krishna e Arjuna, que relata, portanto, aí está, relata uma guerra entre famílias, mas ao fim de cabo temos que saber decifrar, portanto, essa experiência, esse episódio que ele teve, e às vezes nós pensamos, mas uma guerra, um livro fala em guerras. Isso não são guerras, isso é algo interno que nós vivemos no nosso dia a dia. Ficava uma metaformose, digamos assim, Uma metáfora. de saber transcrever aquilo que é, e é o único livro que fala que nós, na nossa vida, temos sempre problemas e barreiras e desafios para enfrentar, e como é que nós podemos enfrentar, independentemente da sua fé, que pode ser um ateu a dizer que não tem fé, mas na altura mais crítica ou difícil da sua vida, ele vai ter que recorrer naquilo que ele acredita mais. Não é? E de onde ele pode ir buscar a energia, porque nós somos de energia. Onde é que eu posso ir buscar essa energia, essa força, digamos assim, não é? Nos deuses, nos divinos que eu acredito, que posso chamar Jesus Cristo, Krishna, ou Allah, ou seja outros nomes, porque
porque há várias religiões, mas aí está a força que nós podemos ter, primeiro é na nossa fé. E a fé é isso, consegue mover as montanhas, não é? É dito, é um ditado que consegue mover as maiores montanhas. Portanto, a fé é importante. A fé tem que estar viva em nós, independentemente a quem acreditamos, no Buda, no Krishna, seja quem for. E a fé é importante, portanto, estar sempre presente e omnipresente. Só assim que poderá estar connosco. Portanto, tem que estar presente nas nossas vidas. E só com isso é que nós podemos ultrapassar essas barreiras, essas guerras que temos entre nós. Nós próprios temos a guerra interior entre nós. Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu faço? Não faço? Será que... e esse ponto de interrogação vive connosco internamente. E para fazermos a frente, Krishna diz, não te preocupes, tem fé em mim que vais conseguir ultrapassar tudo. Esta é a mensagem. Eu estou contigo, porque tu és meu fiel. Sem dúvida. Uma pergunta bónus aqui, sobre a essência. Uma pergunta bónus antes do nosso conselho final. Se tu tivesses que resumir numa única frase o que significa viver com propósito no mundo material, qual seria essa frase? Material para mim é problema. Única palavra. Não é? Eu gostaria que as pessoas trocassem materialismo por ambição. Uma coisa é ambição e outra coisa é material. Podemos ter ambição de ter uma vida melhor, podemos ter uma ambição de ter um carro melhor, não é? São ambições que a pessoa pode ter, sem dúvidas, conseguir. Agora, estar atrás do material, do objeto em si, saber dar prioridades à vida, essencialmente é saber dar prioridade à vida. E ambição é uma coisa e ganância é outra. A ganância está mais do lado do materialismo, tudo por causa do materialismo, do que propriamente pela ambição. A ambição de fazer bem a uma sociedade, a uma comunidade, a uma pessoa, não é? A um vizinho. Por que não? Se eu posso, é boa ambição. Não é? É partilha. É boa ambição. Saber partilhar. Isso. Portanto, resumindo numa frase, basicamente é essência, não é? Troquem, entre aspas, aquilo que tu podes basicamente palpar, não é? O materialismo focado só no material pelo material, por realmente por aquilo que está muito além do material. Não é? Viver com propósito é viver com desapego. É termos um bom karma. Aí está. Exatamente. Sempre. O dharma e o karma. Sempre. Ação e reação. Sempre. E também o aspecto do CEFA, que eu quero trazer aqui, não é? O serviço abnegado. Não é? O serviço que vem realmente não pela resposta que a gente obtém em troca, mas pelo impacto positivo que pode causar. Não é? Que conselho prático darias tu para começar um caminho com um propósito, não é? Digamos que há aqui pessoas a ouvir-nos que estão a tentar encontrar um equilíbrio entre carreira, dinheiro e propósito. Que conselho darias tu, prático,
para começar esse caminho de uma forma e com uma base saudável? Investir em si próprio. Primeiro, estar bem consigo e ser feliz, essencialmente. Que a felicidade lhes trará tudo. Portanto, estar bem e estar em harmonia com a mente e o corpo já é meio caminho andado. Consegue ultrapassar tudo e será feliz e sejam felizes. Mas trabalhem para isso, não é? Trabalhem para a mente e trabalhem para o corpo. Estejam em harmonia. Grande E conselho. tenham sempre a fé. Pois. Nunca Exatamente. percam a fé. Grande conselho. Realmente resume-se a muito pouco, mas aparentemente pouco, mas muito. Não é? Invistam em vós próprios, invistam no vosso bem-estar e vivam na fé, vivam no alinhamento, vivam mesmo que se considerem ateus, mas vivam na energia em que acreditam. Isso. Este é o conselho final aqui deixado pelo Ajit Ansaraj Kesaria nesta entrevista que nos trouxe aqui um momento de grande sabedoria, de grande esclarecimento também em termos da sua visão como alguém que pratica a filosofia de vida hindu, porque definitivamente não é sobre uma religião, é sobre uma filosofia de vida, mas também sobre o próprio exemplo de alinhar na sua vida prática da atual encarnação sucesso com princípios, sem nunca deixar de lado uma coisa porque ela está ao serviço da outra. Portanto, agora com este conselho incrível e com com este impacto impressionante, eu quero realmente agradecer muito por este momento, por esta entrevista, pelo privilégio de ter aqui e de conversar contigo para transmitir para os nossos espectadores de Visão da Alma. Eu agradeço muito, agradeço por partilhares esta visão clara, transparente e vivida sobre a ligação entre realmente espiritualidade, vida material, entre princípios e fé, entre uma saúde multidimensional que nos pode fazer evoluir. Fica então aqui uma reflexão, meus queridos. Fica esta ideia que não é sobre escolher, não é sobre escolher entre ser rico ou ser espiritual, é sobre integrar ambos com consciência. Queres Isso mesmo, deixar-nos eu é uma que última agradeço, palavra? foi um prazer. Agradeço imenso por esta oportunidade que deram. É um prazer estar aqui contigo, Cris. Tu és uma alma divina, também magnífica. Não é por acaso que Cris, o nosso Deus, Krishna, também é conhecido por Cris. Portanto, partilha com todos, que é muito importante para um mundo melhor. Estamos aqui a transmitir, seja o que for, é essencial. Vocês estão a fazer um excelente trabalho. Espero que isto venha a esclarecer e motivar a muita gente. Obrigado pela esta oportunidade. Mais uma vez, um bem-aja e tudo de bom para vocês. Namastê. Grande gratidão. Om E Shanti. vocês, se gostaram desta entrevista, desta conversa, não se esqueçam de subscrever o canal Visão da Alma no YouTube. Ativem as notificações para estarem sempre a par de tudo aquilo que nós vemos publicando. E inscreve-te no canal, partilha
e faz o teu like nos nossos vídeos. Despeço-me então de ti por hoje. Eu sou a Cris Carvalho e este foi mais um episódio do Vision Talks. Até à próxima!